Olá para todos! Como identificar falsas profecias e falsas revelações? Para isso temos que entender o que é e para que serve o dom profético. A palavra de Deus é uma profecia, mas também acreditamos nos dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 3 diz que a profecia serve para a edificação, exortação e consolação, tanto da igreja ou de uma pessoa, individualmente. Vamos analisar alguns pontos da verdadeira e da falsa profecia. Notamos na Bíblia que o dom profético nunca foi usado para resolver problemas que pudessem ser resolvidos pelos princípios bíblicos, como no caso de compra e venda, no lar, no casamento. Decisões como essas e outras são tomadas mediante a obediência aos princípios bíblicos e não à base de uma profecia. Por exemplo, se alguém dizer para uma moça: assim diz o Senhor, case com o fulano, porque ele é que eu preparei para você. Então essa profecia ela é suspeita, pois quem decide se casa com o fulano é você. É a moça que vai decidir se casa com ele ou não. É ela que vai avaliar, que vai namorar a pessoa e vai ver, e não a base de uma profecia. Isso pode causar um baita problema, se não for de Deus. Deus tem todo o poder, mas o objetivo da profecia não é essa. Claro que deve orar para Deus preparar alguém, mas não que Deus vá apontar uma pessoa como sendo aquela uma. Toda revelação e profecia deve ter base bíblica. Devemos ser guiados pela Bíblia, que é a verdadeira e infalível revelação de Deus ao homem, e não sermos guiados por profecias e revelações, como muitas que tem no YouTube. Existem profecias reais, até mesmo no YouTube, eu já vi profecias, revelações, que se cumpriram. A gente não está falando contra e alegando que são todas falsas. Mas no meio das verdadeiras, existem algumas que não são, que são falsas, que não têm fundamento bíblico. A profecia, ainda que venha de Deus, não pode ser igualada à palavra de Deus, pois pelo fato dela ser entregue por pessoas, estará sujeita a erros e misturas humanas. A prova disso é que Paulo mandou julgar a profecia. 1 Coríntios 14, 29. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julgar se está em conformidade com a Bíblia. Se não tivesse sujeito a erros, Paulo não teria mandado julgar. Toda revelação e profecia que ouvimos devemos avaliar se está em conformidade com a Bíblia. Vou dar um exemplo. Existe um profeta na internet chamado Davi, isso que você está lendo, que eu não sei soletrar o sobrenome dele. Eu fiz um vídeo esses dias acerca de algumas profecias meio sem fundamento e muitos não gostaram, Esse homem fez várias previsões e teve várias profecias, visões, e tem muitos seguidores, muitas pessoas que o seguem devido às suas profecias. Ele teve uma revelação que ele disse que Deus está na terra, mas a Bíblia diz que Deus está no céu. 1 Timóteo 6,16. Lá diz: aquele que habita na luz inacessível. Então essa revelação podemos dizer que não merece crédito, pois é contra a Bíblia. Tem várias provas na Bíblia que Deus mora no céu. Essa semana eu vou fazer um vídeo onde Deus habita, o título do vídeo.
Hoje é dia 2, né, de novembro, feriado, né, quarta-feira, dia de finados. Essa semana eu vou fazer um vídeo, onde Deus habita. Então essa revelação que ele teve não condiz com a Bíblia. Fique ciente, não existe nova revelação. A Bíblia não diz nada que Deus voltará à Terra em nossos dias. Não diz que Deus voltaria à Terra em nossos dias. Então está completamente fora da palavra. Eu expliquei isso, mas muitos não concordaram. Eu não sou contra as suas pregações. Eu estou falando acerca das suas visões, de algumas na verdade. Está fora da palavra. É isso que muitos também não entenderam. Teve uma visão, ele viu de um lado Moisés, do outro Elias, do outro Daniel, e ouviu uma voz que disse: já tenho o meu quarto homem, que é ele. Ele é o quarto homem. Não temos nenhuma referência bíblica para crermos nisto, que haveria um quarto homem e ele que foi o intitulado, o quarto homem. Alguns dizem que ele é o Elias, de Malaquias 4:5, Elias que Deus enviaria nos últimos dias. Mas o Elias era João Batista, Lucas 1:17. Lá diz, já se cumpriu isso há muito tempo e muitos estão iludidos, achando que é ele, porque não conhecem a Bíblia. Não conhecem, tem alguns que mesmo explicando eles não entendem. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito dizer ao homem. Deus permitiu um espinho na carne para que Paulo não se gloriasse das revelações que foi dado. Paulo não contou coisas que Deus o revelou, que Deus mostrou a ele. E esse homem foi lá e Deus apresentou ele como o quarto homem. E está aí, espalhou para o mundo inteiro que ele é o quarto homem. Muito diferente de Paulo, dos apóstolos, dos discípulos que andavam de jumento, de cavalo, né, a cavalo. Eu vi uma foto dele de limusine. Tem um profeta bem diferente dos demais. Não existe novas revelações. Tudo é somente o que está escrito na Bíblia. Novas revelações, como tiveram as testemunhas de Jeová, o Adventismo, foi assim que surgiu o Adventismo e as testemunhas de Jeová, acerca de novas revelações e interpretações falsas que não existem na Bíblia. Muitas profecias e revelações, principalmente essas do fim do mundo, que você vê no YouTube, Deus me mostrou, eu tive uma visão, e Deus mostrou, e Deus falou. Não vou alegar que todas sejam mentira, né? Eu já vi algumas que realmente são verdade mesmo, que podemos acreditar, né? Que tenha fundamento bíblico, né? Tem que ter fundamento bíblico, base bíblica. Então muitas profecias, principalmente essas do fim do mundo, servem para desfocar a pessoa da palavra de Deus. Ao invés de consultar a Bíblia, eles vão ver o que o profeta disse. É bem isso que acontece. Como eu tinha dito, a profecia serve para exortar. Exortar, que é animar, encorajar, admoestar, né? Serve para consolar, serve para edificar. São essas as profecias que tinham na Bíblia. As profecias acerca do fim do mundo já estão escritas. E não pode acrescentar novas revelações em cima das que já estão escritas na Bíblia. Não podem ser acrescentadas. É somente o que está escrito. Se você quiser saber como será a grande tribulação, leia na Bíblia. Se você quiser saber o que acontecerá antes da volta de Cristo, leia a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a verdadeira e infalível revelação de Deus ao homem. As pessoas têm que entender o que é revelações, profecias, o que são os dons espirituais e para que serve. Para poder entender, para saber quando se deve dar ouvido ou quando não. A intenção do vídeo não é ofender ninguém, né? Tem gente que não gosta, mas eu me sinto no dever de mostrar a verdade
como outros também mostram, né? Graças a Deus por isso. Então, até o próximo.